Você vai ouvir agora a mensagem da Palavra de Deus, que foi gravada na comunidade da Família de Deus. Seja abençoado e deixe Deus falar com você. Toda vez que eu estou ministrando, que eu vou ministrar essa palavra, e o que eu pedi para Deus hoje é que a minha voz esteja alinhada com a voz do pastor Fábio. Eu não sei das necessidades da igreja, eu não sei o que passa aqui na igreja, Então, eu pedi para Deus para que a minha voz esteja alinhada com a voz do seu pastor. Por quê, irmão? Deus, ele pode falar de várias maneiras, mas a maneira que Deus mais fala é através do seu pastor, é através da voz do seu pastor. Isso é tão sério que quando o Samuel ouviu a voz de Deus, ele entendeu a voz de Deus no tom da voz do seu pastor, que era o sacerdote ali. Por isso, toda vez que Deus dizia Samuel, o Samuel corria até o sacerdote Eli. Por que o Samuel ia até Eli? Porque quando Deus falava, ele ainda não sabia que era Deus falando. O que ele pensava? É o meu pastor me chamando. Então, por 3 vezes Deus disse Samuel, Samuel, e as 3 vezes ele vai até o sacerdote Eli, porque ele entendia que era o sacerdote Eli. Deus estava falando com o menino Samuel no tom, no som da voz do seu pastor. Então é assim que Deus normalmente fala, é através do som, no tom da voz do seu pastor. Por isso eu pedi para Deus, para que a minha voz estivesse alinhada com a voz do pastor Fábio, para que ele viesse falar com você através de mim, mas não fugindo da voz do seu pastor, porque é assim que Deus normalmente fala. E a gente sabe, queridos, vou fazer uma pergunta para vocês: Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? O que vocês acham? São todos obreiros aqui, então fica fácil eu fazer essas perguntas, né? Deus faz acepção de pessoas, sim ou não? Pode responder, não precisa ter vergonha. Sim ou não? A maioria vai dizer que não, né? Não é? Deus não faz. E se eu dissesse para vocês que Deus faz? Aí eu teria que provar, é ou não é? Então eu vou provar para vocês que Deus faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de pessoas. Como é, ou quando é que Deus não faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas no que tange ao seu amor. Deus ama a todos igualmente. Deus não faz acepção de pessoas no que tange à sua justiça. Deus é justo com todos. Então Deus não faz acepção de pessoas no que tange a isso. Entretanto, no que tange a sua obra, Deus faz acepção de pessoas. Deus trata um diferente do outro. Eu vou te dar um exemplo aqui. Na casa de Jessé, Deus poderia ter escolhido os outros, né? Eliabe, Samar, Abinadab. E por que Deus não escolheu eles? Deus escolheu quem? Deus escolheu Davi. É no que tange a obra. Então Deus, querido, muito embora algumas pessoas não queiram entender isso, mas Deus tem um tratamento diferente. Ele trata diferente os seus pastores. A liderança Deus trata diferente. Deus ama todos igualmente, mas no que tange a sua obra, Deus trata algumas pessoas diferente das outras. É a forma de Deus trabalhar. Então Deus chamou você para uma coisa, mas chamou o Fábio para outra. E o pastor é pastor. E como pastor, Deus tem um tratamento diferenciado com ele. Vou te mostrar um outro exemplo. Miriam e Arão resolveram levantar contra Moisés. Irmão, Deus ficou tão furioso que a Bíblia diz que Deus desce do céu numa nuvem e chama os 3 para conversar: Miriam, Arão
e o Moisés. Olha como Deus trata diferente. Deus fala para Miriam e Arão, Arão e Miriam: ó, havendo profeta entre vós, entre vocês, eu falo por visão, me revelo em sonho. Agora, com Moisés é diferente, acepção de pessoa, tratamento diferente. Com Moisés eu falo cara a cara. É no que tange ao chamado, irmão. Então Deus tem tratamento diferente com algumas pessoas. Então Deus vai tratar com você de forma diferente, porque você é líder, você é obreiro, e quem muito é dado, muito lhe é requerido. Então, todas as vezes que você olhar para o seu pastor, olhe com um olhar diferente. É o seu pastor, é o seu líder, e Deus trata com ele de forma diferente. Nem sempre você vai entender, mas tem coisa que não é para a gente entender mesmo, é para a gente aceitar. Porque quando nós entendermos tudo de Deus, Deus deixou de ser Deus. É por isso que ele é Deus, é porque a gente não entende ele. E às vezes ele escolhe esses líderes de forma diferente, e para nós às vezes o líder está fazendo uma loucura, e não é. É Deus agindo de forma diferente. Amém, gente? É o Gideão que tem milhares para lutar, mas Deus diz assim: pega só 300. Quem está olhando o Gideão vai dizer: está louco, mas é o líder. É Deus tratando com o líder de forma diferente. Então você que é liderado precisa ter essa percepção. Amém, gente? Vamos ler um versículo aqui para a gente ir aprendendo mais um pouco sobre liderança. Abra aí em 1 Tessalonicenses. Ainda não é o texto que eu vou trabalhar nessa noite. Capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses. Eu poderia citar para vocês ele, mas eu prefiro que a gente lê juntos para vocês não esquecerem. Quando a gente lê, a gente tem um pouco mais de absorção, assim, de compreensão. Veja o que diz o verso de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso de número 12. Olha o que diz: rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem. O que é presidir aqui? É liderar. É a ideia do pastor, ou dos pastores, que estão na liderança. Agora veja, observe: que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aquele que vai exortar, que vai corrigir. Aí diz assim, ó: e que tenhais em grande estima. Ó, não é só estimar, não é só honrar, é grande estima. Grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Então, veja, o apóstolo não está pedindo, ele está rogando, é mais do que pedir. Então, quando nós formos tratar aqueles que estão acima de nós, os pastores, a gente precisa estar com a lente desse texto. O tratamento é diferenciado. Você já dividiu alguma coisa com o seu pastor? Você já pegou algo que é seu, mas você diz assim: eu quero compartilhar com o meu pastor, eu quero abençoar o meu pastor. Por quê, irmão? Porque os pastores nos abençoam. O pastor é a chave que abre a porta da bênção para a sua vida. Você já leu isso na Bíblia? Como obreiros já devem ter lido, mas se você ainda não leu, ou talvez aquele que não leu, vamos ler agora, vamos aprender. Abra a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 44, verso de número 30. O verso de número 30.
Ezequiel 44, verso de número 30. Pastor Fábio falou para mim que não é uma pregação, é uma palestra, é de forma mais de conscientização. Então por isso que eu estou conversando com vocês dessa forma hoje. Acharam aí Ezequiel 44, 30? Amém? Então vamos ler. Veja o que diz. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de toda a oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Agora observe essa parte final. Para que faça repousar a bênção sobre a sua casa. Observou aí? O que o texto está tratando? Está tratando das primícias. Então o povo levava as primícias até o sacerdote. Tem 3 tipos de oferta na Bíblia, pelo menos. É claro que tem mais, mas no que tange ao povo e ao sacerdote, as ovelhas e os pastores, pelo menos essas 3 se destacam. A primeira é uma oferta de obediência. Que oferta é essa? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É uma ordem. Então trazer o seu 10% na igreja é uma ordem, logo você está obedecendo. É uma oferta de obediência. Agora, olha o segundo tipo de oferta. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Que oferta é essa? Essa é uma oferta de fé. Você oferta na medida da fé que você tem. Então não é um valor estipulado. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, ou seja, segundo a fé que você tem. É uma oferta de fé, uma oferta de obediência e uma oferta de fé. Agora aqui trata-se de um terceiro tipo de oferta. Que oferta que é essa? É uma oferta de honra. Quando o povo chegava até o sacerdote e entregava as primícias, estava honrando o sacerdote e dizendo assim: eu reconheço a sua autoridade sobre mim. Então eles primiciavam no sacerdote, porque eles entendiam que se a primícia é santa, todo o restante da massa também é santa. Então eles davam uma semente de honra ao sacerdote. Aí o que acontecia? O sacerdote tinha legalidade para liberar sobre a vida do povo, sobre a casa do povo, a bênção de Deus. É por isso que no final dos cultos é comum o sacerdote, o pastor, fazer o quê? Dar a bênção apostólica. Entendeu, gente? Pastor é a chave. É a chave que abre a porta. E lá em Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas começam com quem? Os pastores. Então, olha como que a gente tem que tratar diferente os pastores. Agora deixa eu ler um texto que talvez você nunca se atentou a ele. Só para você ver o quanto é importante a gente honrar os pastores, a gente honrar o nosso sacerdote, o nosso líder. Lembra que eu disse, se você já compartilhou alguma coisa com o seu pastor, abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Vamos lá, Gálatas 6, o verso de número 6. Olha o que diz. Obrigado, pastor. Olha o que diz. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que instrui. Quem é que instrui a igreja aqui, irmão? Quem é que instrui a igreja? Quem doutrina a igreja? Não é o seu pastor?
Olha o que a Bíblia está dizendo. Reparta dos seus bens. Você que é instruído, então você pode repartir os seus bens. Em outras palavras, você pode honrar o seu líder com os seus bens. Amém? Por quê? Porque você sabe que o seu pastor tem legalidade, legitimidade para liberar a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Vocês entenderam? Amém? Então já tem a oportunidade de pagar o jantar do seu pastor hoje. Já ganhou hoje? Ah, é? Olha aí que bênção, já aprendeu, ó. Instruído, né? Abençoa aquele que o instrui. Abram comigo as vossas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 39. E para nós ganharmos tempo agora, vamos lá. Bom, como hoje é só obreiro, né, irmão? Obreiro não tem problema com horário. Obreiro é discípulo da segunda milha, né? Gênesis 39. Eu vou ler apenas o versículo de número 2. E aí nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Gênesis, capítulo de número 39. Olha o verso de número 2. Só a parte A, olha o que diz. E o Senhor estava com José. Até aqui. Depois nós vamos voltar para esse texto. O pastor Fábio disse para mim que o tema era lealdade e deslealdade. E eu já dei seminário sobre isso, durante muito tempo. De ficar 3 dias trabalhando sobre esse tema. Lealdade, deslealdade, fidelidade, enfim. Então por isso que eu disse que você é tentado em pensar em tudo que você já falou e fazer uma síntese para você ministrar. Mas esse é um texto que me veio ao coração e Deus me deu na tarde de hoje. Uma palavra rema, uma revelação para o teu coração, para o meu coração. Então, portanto, sei que deve ter teólogo aqui, não pense na sua teologia. Pense agora numa palavra revelada para esse momento, para uma aplicação para esse momento, e tenha certeza, foi Deus que me deu. Foi de joelho, foi em oração que Deus falou comigo hoje. Amém? Você já conhece a história. Esse é o momento que José está na casa de Potifar. E aí o Potifar deixa todos os seus bens aos cuidados de José. Ninguém era maior do que o José na casa de Potifar. É claro que ele vedou José de roubar o coração da mulher dele. Então, apenas a mulher. O José estava vedado. Entretanto, nas demais áreas, o José tinha posse de tudo, enquanto na ausência de Potifar. Aí acontece que o José tinha boa aparência, a mulher de Potifar acaba tentando seduzi-lo e faz um pedido a ele: deita-te comigo. Ela queria se relacionar com o José. Então mostra uma mulher desleal ao seu marido, porque o marido estava ausente e agora a mulher. Mostra deslealdade. Mas o José mostra uma lealdade, é claro, primeiro a Deus, até o texto é explícito com relação a isso. Ele diz: como eu pecaria contra Deus? Primeiro ele é leal a Deus, mas ele diz: não vou pecar contra o meu Senhor. Ele me deu tudo. Ele me honrou aqui, jamais eu faria uma coisa dessa. Mas aí a mulher faz uma armadilha, e aí acaba
pegando as suas vestes, a sua capa, fazendo uma cena, e o José foge diante dessa situação, né, quando ela tenta agarrá-lo, e por isso a roupa fica com a mulher. E ela diz que o José tentou abusar dela. O restante nós já sabemos. Quando o marido chega, a mulher conta essa história, e o José então, de forma injusta, ele é levado para a prisão e fica preso por 3 anos, aproximadamente. O José, querido, é uma tipologia de Cristo no Antigo Testamento. É só para você pensar aqui, ó. José era amado pelo pai, assim como o pai disse a Jesus: esse é o meu filho amado. Aliás, não disse só a Jesus, disse para céu, terra e até para o inferno, deu um testemunho público: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O José foi invejado pelos seus irmãos. Você sabe muito bem que Jesus também passou por isso. Os irmãos de Jesus tiveram inveja de Jesus. Jesus sofreu injustamente, assim como José. Assim como José. A prisão de José era subterrânea. O José ficou 3 anos ali. Olha o exemplo de Jesus. Jesus também ficou 3 dias debaixo da terra, assim como José. O José sobe da prisão para governar o Egito, e Jesus ressuscita, sobe, ele é ressurreto, é ressuscitado para governar o mundo, para governar os céus e a terra. Uma tipologia. Assim como José perdoou os seus irmãos, Jesus também disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É uma tipologia. Agora preste atenção, gente. Eu quero que você grife aí. Por isso que eu disse que é uma revelação. Você nunca ouviu isso, não tem no Google. Não tem no Google. Eu quero que você grife aí a palavra Potifar. Aí no texto que nós abrimos, coloque aí, aonde está Potifar, coloca pastor. Potifar, coloca pastor. Aonde tem o nome José, coloca obreiro. Se você quiser, põe até o seu nome. E aonde está aí? Mulher, a mulher de Potifar, onde tem aí a mulher de Potifar, não tem o nome, mas está lá, mulher. Você coloca assim, igreja. Amém? É de forma simbólica. É uma tipologia bíblica. É uma tipologia bíblica. Grifou aí? Agora vamos lá. O versículo que eu li, diz: e o Senhor era com José. E o Senhor era com José. Quem aqui tem certeza que Deus é com você? Você tem certeza disso? Amém? Então presta atenção. Deus era com José, então José tinha a presença de Deus. Amém, pessoal? José tinha a presença de Deus. Agora, quando a presença de Deus está em alguém, quando a presença de Deus se manifesta na sua vida, 3 sentimentos aparecem. 3 sentimentos são aflorados. Presta muito atenção que eu vou terminar. Quando eu terminar, você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui agora. Tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver com a gente. Quando a presença de Deus está em nós, isso aqui dá, né? Pastor não ter um relógio bom, né? Acontece isso. Você me presenteia um. Você que é um cara próspero. Recebe. Então vamos lá. Quando a presença de Deus está em nós, pelo menos esses 3 sentimentos se manifestam. O primeiro sentimento, admiração. O José era admirado.
Quem admirava José? Potifar. O homem viu que Deus era com ele. O que o Potifar falou? Deus é com esse rapaz. Aonde ele põe as mãos, prospera. Logo, eu vou honrar esse rapaz. Eu vou ajudar esse rapaz. Eu quero ser bênção na vida desse rapaz, porque Deus é com ele. Então você que tem a presença de Deus, você que é obreiro, se prepare, porque as pessoas vão te admirar. É comum isso. Quando você estiver ministrando, quando você estiver direcionando, com a presença de Deus manifesta na sua vida, muita gente vai estar sentada te vendo, ou então de pé mesmo, te ouvindo compartilhar, vendo a sua sabedoria. O que vai acontecer? As pessoas vão te admirar. Então você é admirada, você é admirado. Esse é o primeiro sentimento que aflora, que aparece. O sentimento de admiração. Mas tem o segundo sentimento, que também se manifesta. É o sentimento de inveja. As pessoas vão ver Deus em você. Deus vai agir em você e através de você. E sabe o que vai acontecer? Muita gente vai ter inveja de você. Os invejosos vão aparecer. E aonde está no texto, pastor? É só você estudar um pouquinho sobre a história de José. Os irmãos de José sentiam inveja de José. Aliás, o José para aqui por causa da inveja. Eles eram invejosos. Então, tome cuidado, obreiro, obreira. O diabo vai usar pessoas tomadas de inveja do seu ministério. Você acha que não tem um monte de gente com inveja do ministério do pastor Fábio? Por um lado tem admiradores. Eu sou um admirador. Falei isso aí da última vez que eu vim aqui. Falei, admiro você, meu irmão. Que bênção, que igreja abençoada. Como Deus tem te usado. Mas por um outro lado tem gente que está morrendo de inveja, porque Deus está na vida dele. Por que vocês acham que o Daniel foi parar na cova dos leões? Porque eles viam que em Daniel tinha um espírito excelente. E porque eles viam que o Daniel tinha um espírito excelente, foram tomados de inveja e armaram uma cilada. Assim como os irmãos de José armaram uma cilada para José, os invejosos armaram uma cilada para o Daniel. Agora tem o terceiro sentimento, e esse é pesado. E esse é pesado. Mas como é uma reunião para obreiro, eu preciso falar. Quando as pessoas veem, ou elas estão vendo Deus em você, umas vão te admirar, outras vão invejar, mas outras vão te desejar. Está na Bíblia. O Potifar admirava, mas e a mulher de Potifar? E a mulher de Potifar, gente? Desejava. Desejava. E a gente precisa aprender a lidar com esse sentimento, irmão. Como é que o obreiro tem que lidar com a admiração? Não pode deixar a soberba tomar conta do coração dele. Porque se a soberba toma conta do coração dele, a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas rejeita o soberbo. E sabe, ou melhor, resiste o soberbo. E no original essa palavra resistir, quando a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, é a ideia de alguém colocar o pé na porta. Imagina, você vai entrar numa porta, e quando você tenta abrir a porta, alguém coloca o pé, te resistindo. Aí você forçando, você tenta forçar para entrar, e alguém está com o pé na porta. Bom, se for um homem, se for uma mulher, de repente você pode forçar e até conseguir entrar. Agora imagina Deus colocando o pé na porta para você não entrar. Quem entra? É Deus resistindo o soberbo. Então, querido, não entra na porta da bênção. Nós precisamos saber lidar com esse sentimento.
Daqui a pouco eu volto, só para você entender. Como é que eu lido com o sentimento de admiração? Eu preciso honrar a pessoa que me admira, não me sentir bajulado, porque senão a soberba vai tomar conta. Então eu tenho que, ao invés de me ensoberbecer, eu preciso honrar essa pessoa. Olha a vida de José como obreiro, o Potifar, o pastor de José. O Potifar, o pastor de José, é uma tipologia. Pastor de José. O José era um obreiro de Potifar. O Potifar sai, presta atenção, é uma revelação. O Potifar sai para cuidar de outras igrejas, para cuidar de outras obras. Aí deixa um obreiro para cuidar da mulher, da igreja. Olha, o José também cuidava da mulher. Se ele dominava toda a casa, ele cuidava. De certa forma, ele também era um protetor da mulher. O que ele estava vedado é de não assaltar o coração da mulher, é de não tomar posse da mulher, mas ele cuidava também da mulher. O pastor sai e deixa um obreiro que ele confia, que ele admira, para cuidar da igreja, da mulher, da casa, da obra. E ele mostra essa admiração. Agora eu, como obreiro, o que eu tenho que fazer com o meu pastor? Esse pastor que me abençoa tanto, que confiou em mim. Se ele me deu essa confiança, se ele me honrou dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser recíproco, eu tenho que admirá-lo também, eu tenho que honrá-lo também. Mas aí é o problema de alguns obreiros. O pastor honra, o pastor confia, o pastor dá vida por ele, o pastor dá vida por ela. Só que na hora que precisa da reciprocidade, a pessoa desonra o pastor. O pastor é bênção enquanto o pastor só elogia, só admira. O dia que o pastor corrige, presta atenção, mesmo José sendo mandado para a prisão por Potifar, em nenhum momento você vai ver o homem se rebelar contra o seu líder, o seu pastor. Depois que ele foi governar o Egito, ele poderia vir e dar um revide, vou me vingar. Não. O José era um homem que tinha Deus na vida dele, e era leal a Deus, leal à autoridade que estava sobre ele. Ele sabia o que era princípio de honra. Agora a pergunta é, para você obreiro, para você obreira, como é que você tem tratado o seu pastor? Tem tratado com estima? Ou você tem entrado na síndrome de Onã? Tem gente que nem sabe que esse homem existe na Bíblia. Se eu citar a história, talvez vai dizer assim: pastor, hoje o senhor pegou pesado demais. Vamos ler para vocês entenderem? Vamos ler. Porque tem obreiro que é igualzinho o Onã. Daqui a pouco eu explico. Vamos ler. A história é muito conhecida, mas vamos ler, que é melhor. Como é? Culto para os obreiros, abra aí Gênesis 38. Então eu lendo, aí vocês não vão achar que eu estou pegando pesado. Porque imagina eu falar assim: irmão, o homem quando relacionava-se com uma mulher, pegava o sêmen e jogava na terra. Vocês vão achar estranho demais, né? Então eu vou ler aqui, é melhor, porque é a Bíblia dizendo. Então vamos lá, olha aí. Gênesis 38. Diz assim o verso de número 9. O Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. Aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, a Tamar, derramava na terra a sua semente, o seu sêmen, para não deixar semente ao seu irmão. Por que eu citei isso aqui? O Onã não queria cumprir a lei do levirato. O que é isso? Quando o irmão, que era casado, de repente ele morria, sem deixar um filho homem, aí o irmão casava com a viúva, e aí se relacionava com ela.
o filho homem que nascesse levaria o nome do irmão falecido, levaria a honra do irmão falecido. A semente era do irmão e não desse que agora estava casado. Era a lei do levirato. O Onã, para não deixar uma semente para o irmão, o que ele fazia? Quando ele se relacionava com a Tamar, com a mulher, a viúva do seu irmão, o que ele fazia? Jogava o sêmen na terra. Sabe o que é isso, irmão? O Onã é a figura do obreiro que quer prazer. A mulher na Bíblia tipifica a igreja. A mulher na Bíblia tipifica a igreja. O Onã é a figura do obreiro que quer se relacionar com a igreja, quer ter prazer na igreja, mas não quer compromisso. O Onã tinha prazer com Tamar, mas não queria compromisso, porque jogava o sêmen na terra. Ou seja, não queria filho com ela, porque não seria dele, seria do irmão. Então ele não queria compromisso. Quantos obreiros estão assim na igreja hoje? Que é o prazer da igreja, que é o prazer do púlpito, que é o prazer dos aplausos, da honra, da glória, mas não quer compromisso. Quando chama a atenção, pronto, já quer largar o trabalho, já não quer mais fazer parte da obra, já fica bravo com o pastor ou brava com o pastor, pronto, quer sair até da igreja. São pessoas que se relacionam com a igreja, mas não querem compromisso com a igreja, só para quebrar o gelo. E na direção de Deus, eu vim aqui para profetizar que Deus vai levantar uma geração de José, uma geração que tem prazer, mas que tem compromisso no nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Chega de ser como Onã, de vir na igreja, de ter prazer na igreja, de se relacionar na igreja, mas não ter compromisso. Então o José era um obreiro que não deixou a soberba tomar conta do coração dele. O seu pastor estava longe, mas ele soube lidar com esse sentimento. Ele honrou o seu pastor. Ele honrou o seu pastor, ele foi leal ao seu pastor. E a inveja, pastor, como é que a gente faz para lidar com isso? Você tem que exercitar o perdão. O que o José fez com os seus irmãos? Perdoou. Fica tranquilo. Você tentou fazer mal a mim, mas Deus transformou todo o mal que você tentou contra mim, ou que vocês tentaram contra mim, em bem. Irmão, o obreiro que não libera perdão não será um obreiro de êxito nunca. Então, se você tem algum problema com a tua irmã, com o teu irmão, ou até mesmo com o seu pastor, é a hora de você ser como José. Libera perdão. Perdoe. Porque se você não perdoar, você não pode nem orar a oração do Pai Nosso. Não pode nem orar a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, ou as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então como é que você vai fazer essa oração? É hipocrisia. E as pessoas vão criando raiz de amargura dentro da igreja. É sério. Às vezes, presta atenção, o seu pastor, o seu líder te chamou a atenção e você ficou magoada. Você ficou magoado, você fica com uma pendência na alma, e você não libera perdão para o seu pastor. Isso vai virando uma raiz de amargura. Isso pode te levar à morte espiritual. Você sabia que o Judas, ele se enforcou porque ele tinha pendência na alma e nunca tratou com Jesus? O que Jesus fazia, o Judas não concordava. Meu Deus do céu, a mulher derrama aquele perfume precioso. Ele diz, não, meu Deus do céu, esse negócio aí a gente podia vender e dar para os pobres. Ele não concordava com aquilo que Jesus realizava. Mas em nenhum momento ele chega até Jesus e diz assim, eu tenho uma pendência com o Senhor, eu tenho uma pendência na alma. Ele foi caminhando com Jesus, mas com pendência na alma, e isso levou ele ao suicídio. Não deixe que a falta de liberar perdão te leve a um suicídio espiritual. Em nome de Jesus, libere perdão hoje. Quem está pronto a perdoar, levanta a sua mão assim, ó, e vamos aplaudir o Senhor. É noite para liberarmos perdão.
Irmão, uma palavra que sai da boca da gente até chegar em você, o diabo pode trabalhar. E às vezes uma forma que o seu pastor falou contigo, você não entendeu direito, e entrou com uma flecha aí no teu coração, e você ficou magoado com ele, ou com o irmão ou irmã do seu lado. Às vezes os obreiros têm divisão entre eles por causa disso. Tinham uma pendência e não resolveram. O José liberou perdão, soube lidar com esse sentimento. E agora, querido, vamos tratar o sentimento do desejo. Presta atenção. O José estava novo, tinha vigor, tinha força. Está diante dele a mulher era bonita. Ele estava sozinho com ela. Ele tinha a oportunidade agora de dar vazão aos seus desejos carnais. E a mulher tenta seduzi-lo. E a gente sabe, não foi uma vez só. Ele passou muita luta ali. Mas ele olha para a mulher e pensa: é a mulher de Potifar, é a mulher do meu senhor. Eu não posso ser desleal a ele. Eu não posso possuí-la. Ele confiou em mim. Eu não posso assaltar o coração dessa mulher. Eu não posso cometer o adultério com ela, porque ela era casada, ela tinha dono. Então, o José agora o que ele faz? Com admiração ele honra, com os invejosos ele perdoa. Agora, com a sedução, com o assédio, ele foge. E a Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, a gente tem que fugir da prostituição. O José então foge, porque ele não queria ser desleal ao seu líder. Agora presta atenção aqui, obreiros. Vou fazer uma aplicação para nós aqui hoje. Nem sempre o Potifar, o pastor Fábio, está com você. Nem sempre. De vez em quando eu fico vendo as postagens dele. É monte, é para São Paulo, é arrumando a igreja, é correndo atrás de uma coisa, correndo atrás de outra. E eu sei, ele tem uns compromissos dele com a rádio, esposa, enfim, família, filho. Nem sempre está com você. Mas se você é um obreiro que ele separou, porque ele confia em você, e ele é leal a você, e você está ajudando como José, você é um obreiro como José, para cuidar da igreja. Agora, não vai cair na sedução da igreja, porque a igreja às vezes nos seduz, irmão. Por que existem divisões na igreja? Pastores saem de uma igreja e montam outra igreja. Porque a igreja é assim, irmão. Quando aparece um pregador que prega bem, quando aparece um José, que tem a presença de Deus nele, e o pastor não está na igreja, ou então às vezes até está na igreja, mas não tem a mesma envergadura do José, o que a igreja faz? No geral, o que a igreja faz? Meu Deus do céu, que homem de Deus! Eu queria um pastor desse. Esse pastor deveria dirigir a minha igreja. Ou seja, quando ele acaba de pregar, ou quando ele acaba de orar, se for aqueles do reteté então, que entrega a revelação, aí que vem a sedução. E aí o que acontece, querido? O que acontece, querido? Se o obreiro não tomar cuidado, ele quer tomar a igreja. Se ele não for como José, ele cai na sedução. A igreja é bonita, estruturada. Esse irmão tem talento, essa irmã tem talento, posso pegar para mim, posso montar uma outra igreja, é a minha oportunidade. E aí vem a desonra à sua liderança, a deslealdade à sua liderança. Agora presta atenção, gente. Quando o Arão e a Miriam mostraram deslealdade contra Moisés, Deus desce do céu para tratar. Quando
o Abirão, o Dotã, e tem mais um que eu não lembrei o nome agora, Natã, Abirão e Coré. Me veio agora, Coré, Datã e Abirão. Quando os três se rebelaram contra Moisés também, olha o que Deus faz. Deus abre a terra, e a terra engole eles vivos. Preste atenção, irmão, isso é muito sério. Deus não aceita a rebelião contra a sua liderança, porque foi Ele quem constituiu a liderança. Se você for desleal ao seu pastor, à sua liderança, é Deus que vai tratar contigo. Então não caia nesse engodo de Satanás. Não deixa a sedução fazer com que você queira tomar posse da igreja, assaltar o coração da igreja, porque isso vai gerar um efeito de deslealdade. Você vai começar a semear contenda dentro da igreja, vai começar a ter divisão dentro da igreja, e você vai começar a dar muitos problemas para o seu líder, para o seu pastor, e nem sempre ele está perto. Às vezes está como o Potifar, está longe. Ah, querido, mas quando nós temos na igreja obreiros como José, o pastor pode sair tranquilo, o pastor pode fazer a obra tranquilo, porque ele sabe que tem um José ali, ele sabe que tem um José que jamais vai assaltar o coração da igreja, que jamais vai querer tomar a igreja. Ele vai honrar a igreja, ele vai cuidar da igreja, mas jamais vai querer tomar posse da igreja. E o resultado? Se por um lado tem gente que fica leprosa como Miriam, se por um lado tem gente que a terra engole, como na rebelião de Corá, ou Coré, depende da tradução, a Bíblia diz que Deus era com José, e esse José que honrou o seu pastor, que honrou a sua liderança numa situação adversa, numa maior provação, mesmo sendo preso, a Bíblia diz que Deus honra ele de tal maneira que ele se torna o governador do Egito. A Bíblia até chama ele de Salvador do mundo. Zafenat Parneia significa Salvador do mundo. Em outras palavras, aquele homem que como um obreiro honrou, foi leal à sua liderança, Deus também o honra. Deus faz ele prosperar, Deus faz ele crescer, mesmo numa terra estéril ele cresce. Deus usa ele como instrumento para salvar não só o Egito, mas até hoje tem resultado das obras de José lá no Egito. Salvador do mundo é o mesmo que Deus vai fazer com você. Honra o seu pastor, honra a sua liderança, e os céus irão se abrir sobre a sua vida. Para quem é rebelde, a terra se abre, mas para quem é obediente e leal, é os céus que se abrem. Os céus vai se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você será um obreiro abençoado, uma obreira abençoada no nome de Jesus. E só quem recebe, aplauda o Santo de Israel. Oh, glória a Deus! Aleluia! Vamos ficar de pé. Eu falei com Deus, eu vou simbolizar a mulher de Potifar como a igreja, mas essa mulher não é uma prostituta. Potifar é até mais fácil, porque foi um homem bom que abençoou José, então fica fácil, a tipologia fica fácil. Um pastor, de certa forma ele foi pastor mesmo de José, mas colocar a igreja como mulher de Potifar ficou difícil, pastor. Mas Deus é bom demais, gente. Como eu só tive hoje à tarde para trabalhar isso, eu falei para vocês, foi uma revelação. Deus falou assim ao meu coração: mas aquela mulher, ela era uma prostituta, por isso queria se prostituir com José. Mas a minha igreja também. A minha igreja, houve um momento que a igreja se prostituiu. Dá uma olhada na igreja de Tiatira. Deus chama aquela igreja que tinha lá, quem tolerava o que? Jezabel, que se
prostituía a igreja. A igreja como Jezabel. Então, quando o obreiro é um mau obreiro, ele é desleal e ainda leva a igreja a se prostituir, ser desleal também. Deus não te chamou para ser desleal. Deus te chamou para ser parte da geração de José. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser bênção. Você sabe o significado do nome José? Aquele que Deus acrescenta. Quer receber uma palavra profética? Levanta a sua mão aí, obreiro, obreira. Deus vai acrescentar na sua vida. Deus vai acrescentar na sua vida. Vou repetir. Deus vai acrescentar na sua vida. Vai vir bênção sobre bênção. Bênção sobre bênção. Aleluia! Deus vai acrescentar. Chorar por vocês nessa noite. Feche os teus olhos. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Meu Deus, eu estou ministrando para obreiros nessa noite, pastores, líderes, e nós estamos vivendo numa geração tão rebelde, uma geração que tem muita informação, mas não tem conhecimento. Tem informação, mas não tem conhecimento. E por não ter conhecimento, é uma geração que quer ser autônoma, não querem ser submissa. Uma geração que não quer ser submissa aos pais, não quer ser submissa aos líderes, e também não querem ser submissa aos seus pastores. E infelizmente, Pai, algumas pessoas estão tomando a forma do mundo. Embora a tua palavra diz: não vos conformeis com esse mundo. Em outras palavras, não tomeis a forma desse mundo. Mas quantas pessoas estão vivendo assim? Aliás, já tem até um segmento: os desigrejados. Já tem até uma igreja fora da igreja, porque não querem ser como José, não aprenderam o que é lealdade. Mas no nome de Jesus nessa noite, Pai, que o pastor Fábio tenha nessa igreja uma geração de José, uma geração daqueles que Deus acrescenta, para que o Senhor possa acrescentar aqui em Valinhos, em Campinas, no Brasil e no mundo, que com obreiros como José o Senhor possa acrescentar no ministério do pastor Fábio, que a igreja da família de Deus cresça, 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 no nome de Jesus Cristo. Arranque, Pai, todo o espírito de rebeldia, arranque todo o espírito de deslealdade, arranque. Levante uma geração de homens e mulheres leais como José, uma geração de homens e mulheres que se relacionem com a igreja, mas que também tenham um compromisso. Homens e mulheres que andem com os céus abertos, que assim como José, aonde ele estava, aonde José estava, o Senhor era com ele. A presença do Senhor sempre era a marca de José. Que esta igreja também tenha como marca a tua presença, a tua presença, a tua presença, a tua presença. Oh glória! Que a tua presença esteja sobre essa igreja. Levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E só quem toma posse, aplauda ao Santo de Israel, aplauda ao Santo de Israel. Oh glória a Deus, glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês.
Espero ter contribuído com vocês. Não pense na teologia dessa mensagem, não. Pense na revelação dela para você. Saia daqui como José. Tenho certeza que se você pegar essa palavra, se você guardar essa palavra no teu coração, ninguém te segura, pastor. Com uma equipe dessa, uma igreja dessa, não tem demônio que para na frente de vocês. E Deus todos os dias irá acrescentar o número daqueles que serão salvos em nome de Jesus.